Olá, gente boa, aqui estamos nós de novo com as nossas lições de guardanapo. Jesus uma vez contou a história de um homem que ele chama de semeador, e ele está pensando aqui no semeador dos tempos dele, que pegava um saquinho, um embornal cheio de sementes, e ele saía jogando todas essas sementes no campo. E diz que essas sementes caíram em 4 tipos de solo. Em primeiro lugar, a semente caiu na beira do caminho. Você sabe que o caminho tem chão batido, a semente não penetra, né? É um lugar onde as pessoas caminham, que os animais caminham. E aí então diz o texto que as aves do céu vieram e comeram aquela semente. A segunda semente caiu no solo rochoso. Ela encontra um pouco de terra e cresce. Mas o sol, quando bate sobre ela, faz com que ela seque, porque ela não tem raiz, ela não tem aonde crescer, aonde se aprofundar no solo. A terceira semente caiu num solo onde ela poderia até crescer. O problema é que existem outros tipos de sementes plantadas junto com elas, então é chamado os espinhos. E os espinhos crescem muito mais depressa e eles sufocam aquela sementinha que não consegue crescer. Por último, ele fala da semente que caiu na terra boa. Mesmo assim, ele mostra algumas diferenças. Tem aquela que cresce e dá 30 por 1, ou seja, uma semente deu 30 frutos. Tem aquela que deu 60 por 1 e tem aquela que deu 100 por 1, que frutificou muito mais. Jesus contou essa história e depois ele mesmo a explicou. A semente que foi semeada na beira do caminho é como aquele que ouve a palavra de Deus, mas ele não compreende. A coisa bateu no coração duro. E aí Satanás tem uma ação que ele faz, ou os seus anjos, os demônios, e tira aquela semente do coração e da mente da pessoa que ouviu. No segundo caso, a pessoa ouve o evangelho e recebe com alegria, uma alegria inicial. Mas o sol representa aqui a angústia que vem da perseguição. Quando começa aquela gozação na escola ou no trabalho, aquele tipo de gente que fica falando, nossa, você agora é um seguidor de Jesus, ele desiste e ele murcha. No terceiro lugar, ele também ouviu o evangelho. Aqui é um problema diferente. Ele tem outras coisas no coração. No caso, Jesus fala de duas: as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas. Como é verdade isso? Às vezes a pessoa está preocupada demais com as coisas, com o estresse, com as ações, com o trabalho, com a família, e ele diz que ele não tem tempo para Deus. E às vezes é realmente o dinheiro. Lembra que Jesus falou que os ricos com dificuldade entrarão no reino de Deus? Não é porque ele é rico, é porque a cabeça dele às vezes está muito focada no dinheiro e não precisava estar. E isso sufoca aquela semente que ele ouviu do Evangelho. Por fim, existem aqueles que ouvem, compreendem e frutificam. Mesmo assim, existem 3 tipos. Existe aqueles que frutificam 30, outro que frutifica 60 e outro que frutifica 100. Essa história fala de 4 tipos de coração. Qual é o seu tipo? Qual é o meu tipo? Puxa vida, gente, nós temos que olhar isso de perto, porque Jesus estava muito sério. Ele sabia que nós podíamos ter reações diferentes à pregação do Evangelho. Todas as mensagens que nós recebemos da Bíblia, todas as mensagens que Deus envia por várias razões, todas elas podem ter da nossa parte reações diferentes. Qual é a reação que nós precisamos ter? É a reação daquele que ouve, compreende e frutifica. Então aqui está você, aqui estou eu. Deus fala conosco. Como está o seu coração? Como você está respondendo às mensagens que você recebe do próprio Deus? A gente se fala por aí em outra lição de guardanapo.